como é que era visto a morte e a vida após a morte na Olha, cultura? as pessoas se surpreendem quando descobrem como é que os celtas viam a vida e a morte. A gente tem vários depoimentos de romanos, gregos, a gente tem também a própria mitologia que confirma isso. Os celtas acreditavam em reencarnação, eram os próprios druidas que ensinavam isso, porque tudo da natureza nasce, cresce, morre e renasce. O que eles não tinham era a ideia de karma. Isso eu nunca consegui achar em nada, nem nos escritos romanos e gregos, também na mitologia não faz o menor sentido. Parece que era uma coisa natural, como os celtas, toda a vida deles revolvia ao redor da natureza, tudo na natureza renasce por quê? Porque é natural renascer. O sol morre, o sol renasce, né? A terra morre no inverno e renasce na primavera. Então, por que não o ser humano renascer também, né? E o Júlio César diz isso muito claramente, né? Que os druidas ensinavam isso, que a alma, depois que o corpo morria, ia renascer num recém-nascido, né? E tem várias histórias da mitologia celta onde o herói ou a heroína morre e renasce. Inclusive o próprio bardo Taliesin, ele era Guion-Bar, morreu lá numa treta que ele teve lá com a deusa Keridrin, e ele renasceu, né? A história de Midir e Etem, né? A esposa de Midir, que morreu, e ele foi atrás reconquistá-la quando ela já estava reencarnada. Coisa mais linda. Também os celtas antigos, eles tinham uma preocupação, os druidas tinham essa preocupação como sacerdotes, que quando uma pessoa morresse, fossem feitos os devidos preparos funerários, os devidos ritos funerários. Inclusive, uma das três funções druídicas, que era os bardos, né? Os bardos eram os xamãs, os encantadores, os vates eram os profetas e os druidas, propriamente dito, eram os teólogos, mas todos três eram druidas. Eram os bardos que cantavam para que a alma fizesse a travessia. Por quê? Se uma pessoa falece, você não dá o devido sepultamento, com dignidade, você faz os cânticos para que a alma atravessar, os vizinhos, os parentes vêm para ficar junto da família. Aquele espírito demora para entender que ele morreu, porque o tempo no mundo dos mortos passa diferente. Eu já estive lá, eu posso te garantir que passa. Você esteve lá? Então, 2008. Eu então a, morri e renasci. a experiência de quase morte. É, Também é mais um tema para a gente é. tratar no que vem. E se esse espírito não compreende que ele está morto, ele tende a ficar aqui. Ficar aqui e vai ser um problema. Ou quando esse espírito morre de forma revoltada, por exemplo, foi assassinado, ou foi torturado, né? Como a gente tem aqueles castelos, aquelas masmorras. Quando esse espírito morre, ele não consegue entender que ele morreu, que já se passaram às vezes séculos. Para ele passou meia hora, mas já passou um século. Então ele vira aquilo que é chamado de fantasma, né? Aquele espírito que fica preso aqui. Então é necessário que um druida, um bardo, faça o cântico, faça toda uma magia para que aquele espírito entenda o lugar dele. Geralmente esse bardo, esse druida, ele trabalha com uma divindade que ajuda a fazer essa travessia, que é a divindade psicopompa, né? Na tradição afro é a Yansan. Na tradição druídica, você tem vários. Tem Gwyn ap Nuzi, que é um príncipe fada. Tem o próprio Lord Arão, os dois do País de Gales. Na tradição irlandesa, o próprio Manannán Mac Lir, o Senhor dos Portais, né, o Senhor da Barca. Então, a divindade ajuda a atravessar aquela alma para onde ela tem que ir. Ou para um outro mundo, ou para reencarnar, né? Então, e quando você tem um espírito perturbado, existem formas de tratar aquele espírito para que aquele espírito consiga deixar aquela situação. Tem ervas, tem ritos, tem cânticos, né? Isso tudo faz parte do trabalho sacerdotal. Quando eu vejo por aí as pessoas, ai, isso aqui deve ser legal, ser druida, que você solta raio pelas mãos, eu falo, gente, ser druida não é só fazer casamento, não é só fazer magia bonitinha. Isso aí todo mundo quer, né? Fazer batizar de criança. E os ritos funerários, quem faz? Eu já fiz vários. Você tem que estar pronto para fazer. Porque você pega uma família num momento de dor, você tem que ali prestar uma ajuda. Você tem que fazer o devido ritual para que aquela alma possa atravessar. E não era só a alma das pessoas.
mas a alma dos animais também. Se fazia a travessia deles também. E aí, quando as pessoas começam a se dar conta, começam a aprender sobre isso, elas falam, nossa, mas é igualzinho o kardecismo. Eu falo, não, o kardecismo é que É igual. herdou isso. Porque o Allan Kardec, na verdade, o nome dele era Hippolyte Denisard Rivail, né? Nunca lembro a ordem, o nome enorme que ele tinha. Ele se lembrou que em outra vida ele foi druida. De um professor agnóstico ateu, ele ali, naquela história de tentar provar que não era espírito, que era magnetismo, ele acabou se envolvendo com a questão dos espíritos, percebeu que tinha alguma coisa e ele se deu conta disso. E ele lembrou e começou a trazer muita coisa de volta. Mas ele tinha um lado que ele se descobriu cristão, né? Então, o kardecismo ele tem uma influência cristã muito grande, mas toda essa parte da lida com a morte e com os espíritos, isso é tudo do druidismo. Tudo. O próprio nome Allan Kardec é um nome druida, né? A cieira, que é uma árvore da vida e da morte, né? É o fruto que traz a morte e a vida dentro dele. A maçã é um dos frutos mais nutritivos que tem, mas as sementes são fonte de cianureto. É a morte. Morte e a vida não se separam nunca. São um eterno ciclo de nascer, renascer, nascer, renascer. Por quê? Porque tudo nasce e morre. A natureza é assim. E a gente nasce, morre, renasce. Por quê? Porque a gente quer continuar a viver esse mistério, o mistério da vida, o mistério do amor, o mistério da natureza que é tão lindo. A gente quer isso. A gente não se contenta com uma vida só, porque uma vida só é muito pouco. É muito sofrimento numa vida só, né? Ah, eu Para diria, algumas pessoas. eu diria como Camões, né? Para tanto amor, para tão longo amor, tão curta vida, né? A gente precisa de muitas vidas. Eu peço aos meus Deus, me deem muitas vidas, porque eu quero estudar muito ainda, eu quero aprender muito mais, eu quero viver muito mais, né? Eu tenho fome de viver. Se aos 20 anos eu tinha vontade de morrer, talvez por isso eles não deixaram que eu fizesse uma besteira, hoje eu tenho fome de viver, né? E a minha fome de viver, eu quero vivenciar os mistérios, né? Os mistérios druídicos, os mistérios celtas, viver com a outra pessoa. Quando a gente descobre a beleza da sabedoria celta, os celtas eram gregários, os celtas eram grupos. As pessoas são complicadas? São. As pessoas são chatas? São. Mas a beleza da vida está nisso. Você olhar o outro e pensar, o outro é diferente de mim. O que eu tenho a aprender com o outro? Nem que seja como o Lu olhou pro gigante avô dele e falou: eu quero ser o oposto do que você é. Você é um tirano, eu não quero ser igual a você. E tem um momento em que o avô dele propõe: vamos trabalhar juntos. Não, Você não, não. com você não. Então, a beleza da vida está nisso. Essa pluralidade de coisas. Por isso também que eu me identifiquei com o politeísmo celta, né? A natureza é plural. Então, tudo, os deuses são plural porque tudo é divino, né? Tudo é bonito, tudo é sagrado. A gente druida, como diz o Jean Marcalli, a gente passa tanto tempo no outro mundo, no mundo das fadas, no mundo dos deuses, que quando a gente vem para cá, a gente quer que nós seres humanos também vejamos essa maravilha. E muitos seres humanos não veem. Eles estão cegos, não estão vendo que o mundo é lindo, que a vida é bonita. E que os contratempos que a gente tem fazem parte, né? Então é uma coisa maravilhosa. Esses são os mistérios celtas, né?